caríssimo Padre Rivaldo, nosso querido pároco, amado povo de Deus, devotos da Sagrada Família de Nazaré. Que graça e que responsabilidade o Padre Rivaldo colocou sobre meus ombros hoje, neste dia tão especial para cada um de nós. O dia em que nós unimos os nossos corações para louvar, para agradecer e para bendizer a Deus por todo este tempo. Eu recordava ali há pouco, foram 15 dias. 15 dias de graça. 15 dias de desafios. 15 dias em que o Senhor, de uma maneira muito mais forte e eficaz, esteve ao nosso lado, falando a cada um de nós, através de cada sacerdote, de cada homilia, de cada oração, de cada conversa fraterna ali no centro de pastoral. Rezamos, estivemos aos pés do Senhor. E como é importante, meus irmãos, jamais deixem de adorar o Senhor no silêncio do seu amor, no silêncio do seu coração. E assim nós trilhamos a abertura, o trido, o novenário, e hoje aqui estamos, revigorados, depois de uma caminhada ainda com o sol a pino. Aqui estamos, repletos de alegria, desejosos de beber um pouco mais da graça de Deus, querendo avançar para as águas mais profundas. Este tempo de festa, meus irmãos, é o tempo da graça de Deus. É o tempo em que nós não podemos desviar o nosso olhar para aquilo que Deus sempre está a fazer ao nosso lado. Que nós não podemos fechar os nossos ouvidos e coração para a mensagem que Ele todos os dias fala a cada um de nós. Não podemos deixar que o nosso coração, muitas vezes endurecido, se feche a graça de Deus. Não. Precisamos, assim como Maria, assim como José, souberam primeiramente ouvir a voz de Deus a partir do anúncio do anjo Gabriel. Souberam dizer sim ao projeto da salvação de todos nós. Souberam e sabem ainda colaborar para este projeto de remissão de cada um de nós. Porque não pensem vocês que neste tempo da graça de Deus, que é a festa de Jesus, Maria e José, Ele mesmo não foi fazendo novo em nossas vidas. Ele mesmo foi tocando lá naqueles lugares que pareciam serem intocáveis. E Ele foi preenchendo
com a sua paz, com o seu amor. Precisamos, meus irmãos, todos os dias, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de aqui estar, por nos dar a oportunidade de ter aqui conosco um Pai espiritual que sonhou conosco não somente 2 dias, 3 dias, 9 dias de festa, mas 15 dias. Saímos de um tempo do advento, entramos no tempo do Natal que ainda vivemos. Nesses 2 tempos da igreja, todos nós foram convidados a primeiro reconhecer os seus limites, porque ainda não estamos prontos, porque ainda não somos perfeitos, porque ainda não conseguimos chegar ao céu. Já reconhecemos isso. Já sabemos que precisamos da graça abundante de Deus no meio de nós. E depois, ao entrar naquela noite santa, em que o Verbo de Deus se fez carne, cada um de nós conseguiu experimentar que mesmo diante das noites escuras, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos sacrifícios que nós temos que enfrentar, o nosso bom Deus está conosco. Ele vai falando com brisa suave ao nosso coração. Ele vai indicando o caminho necessário para nós seguirmos. Olha o que aconteceu hoje no Santo Evangelho, ao falar de todos os desafios que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria, José, tiveram que enfrentar. Tiveram que fugir para o Egito. E aí 2 coisas interessantes no Evangelho de hoje. Nós percebemos que o anjo vai até José. José, por quê? Porque naquela família, ele é o patriarca, ele é o pai. Ele deve cuidar da sua esposa, do seu filho, do seu lar. Ele deve tirar de dentro de si, de onde nem tem, a força para que a sua casa esteja de pé. Esse é José. E José fez isso. Ao escutar o anjo diz: levanta-te, fica de pé e vai para o Egito. Essa semana a gente viu um dos padres dizia a questão do Egito, né? Por que foi para o Egito? Porque lá não tinha essa relação política com Herodes. Tudo bem. Mas o Egito, geograficamente falando, é um lugar desértico. É um deserto. É um local que muitas vezes nós precisamos entrar. Para quê? Para reconhecer a cada um de nós por dentro, para refazer a nossa caminhada. E lá foi para o Egito José, Maria e o menino Jesus, confiantes no Pai que o chamou para a colaboração do seu reino de amor. Mas chegaria o momento do retorno, e assim se fez. Volta
levanta-te novamente, José. Pega o menino, pega a sua mãe e volta para casa. E José vai, confiante naquele que tudo pode, naquele que faz o novo, naquele que nos dá aquilo que é mais necessário, quando de fato nós queremos receber. E eu digo isso, meus irmãos, porque às vezes nós olhamos para a linda imagem da Sagrada Família e a gente fica assim pensando: será que eu, minha família, um dia chegaremos aos pés da Sagrada Família? E a resposta é simples: nós podemos, se quisermos, se desejarmos, se lutarmos todos os dias contra tudo aquilo que quer acabar com as nossas famílias, contra tudo aquilo que quer acabar com a nossa fé. Por isso, meus irmãos, da importância de estarmos unidos, da importância de sermos cristãos católicos, da importância de viver a nossa fé aqui, sentadinhos, confortáveis ou não, mas lá fora, nos desafios, nas tribulações, naqueles espaços onde nós temos que testemunhar a nossa fé, onde nós temos que dizer quem nós somos pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos amados de Deus e não tenhamos dúvidas disso. São Paulo disse aos Colossenses, mas nós não precisamos duvidar disso. Somos amados, somos seus santos eleitos. Ele nos elegeu como uma nação santa, como um povo de fé. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. A graça que Ele nos dá, Ele quer que nós consigamos multiplicar para aqueles tantos que se aproximam de nós, para aqueles tantos que precisam de nós, talvez nem de palavras, mas de um olhar, de uma presença, de um perdão sincero. É isso que Ele pede, meus irmãos, é isso que Ele deseja, de nos revertir de misericórdia, de nos dar a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, para acolher tudo aquilo que Ele tem para nós. E é isso que Ele quer fazer em cada família, em cada um daqueles que abrem o seu lar, em cada um daqueles que colocam no centro da sua vida, da sua casa, o Senhor Jesus. Peçamos nesta noite santa, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família, mas a festa não acaba agora. Caminhemos cheio de alegria, cheio de força, cheio de desejo de fazer o bem, de colaborar para o reino, de quando dizermos sim ao projeto de Deus, não duvidemos, não recuemos, não desejemos privilégios,
porque José e Maria não tiveram. Ao contrário, eles lançaram-se, confiaram na bondade e na misericórdia do Senhor, nosso Deus. Para concluir a nossa reflexão, eu peço a todos que nós nunca, jamais, em nenhum instante, como paroquianos que somos, como povo de Deus, jamais nós deixemos de rezar pelo Padre Rivaldo, porque neste pedaço do povo de Deus, que é a paróquia Jesus, Maria e José, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, que para nos trazer até aqui, eu sei muito o que Ele tem passado, mas Ele não recua. Por quê? Porque Ele confia no Senhor, porque Ele sabe que o céu está aberto aqui, diante de cada um de nós, para acolher a todos os nossos corações, a todas as nossas súplicas, que o céu está aberto para nos enriquecer com a sua graça. Por isso, fecha teus olhos um instante, põe a mão no teu coração e pede ao Senhor, o Senhor que abundantemente nos dá o seu perdão, a sua paz, o seu amor, que Ele revigore as nossas forças, que Ele tire o nosso cansaço, que Ele nos encha de doçura para saborear a santa palavra, que este céu que se abre sobre nós nos anime a continuar este caminho que leva ao céu. Por isso, ergamos ao Senhor o nosso louvor cantando. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações a graça do Pai. Cantemos juntos, eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Ergue as tuas mãos para o céu e canta: vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo, canta. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que encheu a Virgem Maria, que conduziu a José, nos conduza, nos encha, nos leve ao bom propósito, à santa perfeição.
que a Sagrada Família, exemplo da família, nos ajude a santificação das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.